Então, fazer uma oração, iniciando o nosso devocional dessa segunda-feira. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos. Esteja com cada um que nesse momento está se reunindo em seu nome. Esteja, Senhor, com todos os que não poderão estar conosco, por qualquer motivo que seja. Nós agradecemos porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos mantém sustento em suas mãos. Senhor, estamos tranquilos enquanto estamos sob seus cuidados, estamos tranquilos enquanto estamos sobre os benefícios da tua presença, Senhor, em nossas vidas. Nós agradecemos por todas as bênçãos, agradecemos pelas que sentimos, pelas que vemos, pelas que percebemos, e agradecemos principalmente, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos proporciona, pelos cuidados que o Senhor tem enquanto não estamos atentos, enquanto estamos com os nossos olhares dirigidos a outras coisas. O Senhor está nos guardando e nos protegendo, mantendo, Senhor, nossas vidas íntegras, Senhor. Pedimos que este devocional seja do seu agrado, que possamos, enquanto refletimos na tua palavra, compreendermos melhor o propósito da sua presença em nossas vidas, que possamos compreender melhor, Senhor, o amor que o Senhor tem por nós e o quanto é importante estarmos voltados a ti, estarmos voltados a Cristo, para sermos, Senhor, exemplo neste mundo, para sermos, Senhor, o reflexo da sua presença em nós, para as pessoas que nos veem, para as pessoas que estão próximas de nós. Nós agradecemos e pedimos em nome de Cristo. Amém. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém.
Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Amém. Bom dia para quem ainda não falei bom dia, eu não cumprimentei. É um prazer estarmos nesta manhã, mais um início de semana, né? Ouvindo um pouco da palavra de Deus. Se eu mencionasse para você o nome Estevão, né, pensando em vários personagens bíblicos, em qual Estevão talvez você pensaria? Ou se eu pedisse para você citar alguma coisa sobre Estevão, que é a primeira coisa que vem na sua mente quando você ouve o nome Estevão, né? Talvez você esteja pensando no primeiro mártir da igreja, né? Não sei se você pensou em outro Estevão, mas eu estou realmente pensando em Estevão dos capítulos 7 e 8 de Atos, né? É interessante a história. Estevão aparece muito rápido na Bíblia, né? Ele aparece no capítulo 6 e desaparece no capítulo 7 de Atos. Mas mesmo com uma passagem tão rápida assim, a história de Estevão é marcante e nos traz lições. E eu queria pensar um pouquinho sobre a vida de Estevão nesta manhã. Quando abrimos, deixa eu abrir o texto aqui para compartilhar com vocês. Quando abrimos em Atos capítulo 5, versículo 12, né? Se você quiser olhar na sua própria Bíblia, né? Atos capítulo 5, versículo 12, o texto fala assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, né? Então, Atos capítulo 5, versículo 12, a gente vê os apóstolos fazendo milagres entre o povo. E até o capítulo 5, a gente só vê os apóstolos fazendo milagres. Só os 12 apóstolos estão fazendo. E de repente, quando a gente vai para o capítulo 6, né, versículo 8, Atos 6, 8, a Bíblia fala: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, Estevão é o primeiro não apóstolo, né, um primeiro discípulo de Jesus, primeiro cristão que não era um dos 12 apóstolos, a aparecer na Bíblia realizando milagres, né, fazendo maravilhas e sinais. O que acontece entre Atos 5:12 e 6:8, né, para que de repente Estevão apareça aí, né, fazendo sinais, né, como diria o Marcos Valente. No capítulo 6, versículo 1, né, a gente vê: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, né, que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, de repente, todo dia de manhã, no início da manhã, eles distribuíam cestas básicas para as viúvas, né? A igreja estava crescendo muito
E o crescimento também traz problemas, não só bênçãos, né? E tinha algumas viúvas necessitadas lá na igreja de alimento. E alguns judeus que tinham vindo de fora da Palestina, né, que não falavam hebraico ou aramaico, mas falavam grego, começaram a reclamar que elas estavam sendo discriminadas, né? Naquela época existia muito preconceito. Então, elas falaram, olha, as viúvas de fora não estão sendo tão bem assistidas como as viúvas de dentro. E aí, eles resolvem, então, pedem para os apóstolos resolverem esse problema. E os apóstolos falam, olha, escolham aí entre vocês aí, né, versículo 3 aqui, né, vai ficar com as palavras da Bíblia, não com a minha. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? Então, os apóstolos pedem para escolherem 7 homens ali para se dedicarem a essa distribuição diária de alimento. E aí, o versículo 5, né? Atos 6, 5 fala, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, Estevão é o primeiro da lista aí, de Atos capítulo 6, é escolhido para servir as mesas aí, para ajudar nessa distribuição de cesta básica aí para as viúvas, né? E o versículo 6 fala, apresentaram esse homem aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Então, Estevão passou a representar os apóstolos. Ele estava fazendo um trabalho no lugar dos apóstolos, como servindo com todo o aval, todo o apoio dos apóstolos. Então, por isso que, de repente, no versículo 8, a gente vê aí Estevão fazendo milagres, né? Mas, então, a gente sabe que depois, por causa da pregação dele, os judeus vão bater de frente com ele e vão acabar matando Estevão, apedrejando Estevão. Mas antes de ele se tornar um mártir, né? Antes de ele ser um dos primeiros cristãos a ser morto aí por causa do evangelho, eu queria destacar que Estevão estava pronto para servir, né? Então, ele estava preparado. Quando a igreja precisou de alguém para fazer uma tarefa que aparentemente parece uma tarefa simples, né? Distribuir o Bolsa Família para os irmãos aí não parece uma atividade que requer 2 faculdades e uma pós-graduação. Mas, quando a gente olha aqui para o capítulo 6, os apóstolos falam, olha, escolham pessoas aí que realmente estão preparadas, né? Não pega qualquer desocupado aí e coloca na obra de Deus para servir os irmãos, mas pessoas qualificadas, né? E tanto que o versículo 5 fala que Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O que quer dizer cheio do Espírito Santo? Tinha alguém que tinha 1/3 do Espírito Santo, 2/3 e finalmente alguém que tinha 3/3, né? Quem é bom de química aí, né? Estava cheio do Espírito Santo, outro estava pela metade. Na verdade, essa expressão quer dizer a pessoa que se deixava ser controlada pelo Espírito Santo, né? Então, Estevão deixava que o Espírito Santo controlasse a sua vida e não suas próprias ideias, não suas próprias vontades, não suas próprias emoções. Ele era guiado pelo Espírito Santo e não pelo mundo, não pelas ideias desse século. E por isso que foi fácil para a igreja em Jerusalém olhar para Estevão como Filipe, Prócoro, Nicanor, os demais homens escolhidos, mas escolheram pessoas que realmente se deixavam ser usadas por Deus. Então, alguém que estava
preparado, né, antes, e quando surgiu uma oportunidade, ele começou a servir a igreja. Então, assim, o que eu tô, a primeira lição, talvez, que Estevão dê para mim e para você é que a gente deve estar sempre preparados para servir. De repente, nesse momento, você de pandemia aí que você ficou tanto tempo ocioso ou está, de repente são momentos em que Deus pode nos usar aí para estudarmos, para nos capacitarmos, para fazer coisas que aparentemente não é uma coisa tão importante, mas lá na frente os nossos dons, os nossos talentos, que a gente às vezes chama de secular, né? A pessoa não estou falando aqui de estar estudando a Bíblia, de estar se preparando para pregar o Evangelho ou dar um curso bíblico, mas estou falando de alguma coisa que você sabe fazer na sua profissão, na sua área. De repente, Deus pode, no momento certo, usar a sua capacitação, sua habilidade para ajudar os irmãos, né? Na hora de fazer uma construção, a gente usa aí irmãos na área de construção, né? Arquitetos, engenheiros e coisas assim. Na hora de dificuldade clínica, a gente usa enfermeiros, enfermeiras, médicos, né? O Jorge teve tanto tempo aí servindo os irmãos aí no metrô, né? Agora ele está naquela cidade que é Natal o ano inteiro. Então, a gente vai aprendendo qualificações no nosso dia a dia e Deus vai usar tudo isso na obra dele para serviço dele. Uma segunda coisa que eu penso sobre Estevão é que quando a gente vê, né, a partir do versículo 7, né, Estevão começa a pregar o evangelho, né? E o versículo 8, a gente já leu, né? Ele está fazendo sinais, maravilhas. E por que ele está fazendo esses sinais, essas maravilhas? Porque ele está pregando o evangelho. Tanto que o versículo 9 fala que, contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, os judeus de Cirene. Deixa eu tirar minha foto aqui, que eu não estou conseguindo ler o outro lado do versículo. E de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia, esses homens começaram a discutir com Estevão, né, sobre a palavra de Deus, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, Estevão foi chamado para servir as mesas. Estevão foi chamado para distribuir sacolão, cesta básica para as viúvas. Mas ele não usou essa função específica de servir as mesas como desculpa para não pregar o evangelho. Ele fazia o seu trabalho, que aparentemente era um trabalho mais braçal, mais intelectual, na hora de organizar como que ele iria distribuir a cesta básica para as irmãs, mas em nenhum momento Estevão deixou que o fato de ele estar ocupado com esse ministério aí de benevolência impedisse ele de exercer uma outra profissão, a profissão de evangelista, da qual todos nós somos capacitados por Deus para fazer. E, de novo, eu não estou falando de estar atrás de um púlpito pregando o evangelho, né? Isso também é necessário, mas não é a obrigação de todos ou a função de todos. Mas todos nós podemos falar de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Então, Estevão tinha consciência da sua função de servir as mesas, mas também tinha consciência de que ele também tinha que pregar o evangelho, né, para as outras pessoas, para os outros judeus como ele que não haviam se convertido a Cristo Jesus. E Estevão levou tão a sério essa segunda missão de evangelista que ele estava disposto
a morrer por ela. Na verdade, né, capítulo 7, a gente vê os judeus contendendo contra Estevão, né, batendo boca com ele, tentando discutir na Bíblia, e ninguém conseguia, usando a Bíblia, provar que ele estava errado, ou ao contrário. Estevão sempre convencia as pessoas de que Jesus era o Messias que havia de vir, que as pessoas precisavam agora estar debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei. E os judeus ficaram tão revoltados com toda essa sabedoria de Estevão que, no meio dessa discussão aí do capítulo 7, eles resolvem até mesmo matá-lo, né? E aí a gente tem aí no capítulo 7, se você ler com calma, né? O capítulo 7 de Atos, você vai ver Estevão, né, dando né, uma série de informações aí do Velho Testamento, mostrando a sabedoria que ele também tinha na palavra de Deus, e os judeus começam então ficar com raiva e resolvem matá-lo. Mas o que eu penso é que Estevão estava tão envolvido na obra de Deus que ele estava disposto a morrer por ela. A pergunta que, olhando para isso, eu faria para mim mesmo, né, e de repente podemos fazer para nós mesmos. Pelo que estamos dispostos a morrer? Né? Será que é por um time de futebol? Será que é por um partido político? Ou será que é pelo Evangelho de Jesus? Né? Olhando para o capítulo 7, versículo 55, né? Deixa eu achar o versículo 55 ali. Então, capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, de novo, né, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, versículo 56, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Lançaram-se todos contra ele. Versículo 58. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, o capítulo 7 acaba com Estevão sendo morto pelos judeus. E o que eu quero chamar a sua atenção também nesse versículo é, todas as vezes que a gente lê a Bíblia, né, se você ler depois Marcos capítulo 4, né, desculpa, Marcos capítulo 14, né, a Bíblia fala assim, Jesus fala que no futuro eles veriam, né, que eu sou o Filho do Homem, e vocês virão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens no céu. Então, vários textos você vai ver que a Bíblia fala que Jesus está sentado à direita de Deus. E por que o versículo 56 fala, Estevão fala, vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus? Se a Bíblia fala que Jesus estava sentado, por que agora Estevão, quando olha para o céu, vê o céu aberto, vê Deus no seu trono, Jesus está em pé? Então, muitos pregadores costumam dizer que Jesus levantou, ou Jesus se levantou para receber o seu primeiro mártir. Né? Jesus, sentado ao lado de Deus, se levantou para receber o homem que estava disposto a morrer pelo Evangelho. Né? Então,
Por isso, talvez a característica mais marcante de Estevão é o fato dele estar pronto para morrer pelo Evangelho. E o que eu queria concluir hoje em pensamento com vocês é: nós vivemos uma época diferente, né? Estevão vivia sobre perseguição, né? Nós temos países aí que, se você está num país muçulmano, você vai, com muita facilidade, você vai conseguir morrer pelo Evangelho. Mas o desafio para você e para mim, pelo menos no nosso país, né? Vai ser muito difícil acontecer de chegar alguém e colocar uma arma, uma faca no seu pescoço e falar: negue Jesus, senão a gente te mata, né? Mas o que eu quero dizer é que tão difícil quanto estar disposto a morrer pelo Evangelho é estar disposto a viver pelo Evangelho. Talvez se você soubesse que você fosse morrer agora e em Cristo, assim, você sentiria a dificuldade de estar se desligando das pessoas amadas ao seu redor, mas você tem essa segurança de que estaria com Cristo. A dificuldade que eu vejo na vida cristã é cumprir Lucas, capítulo 9, versículo 23, onde Jesus fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma sua cruz e siga-me. Então, estar disposto a viver 1 ano, 10 anos, 30 anos, 40 anos pelo Evangelho é um desafio talvez até maior do que morrer pelo Evangelho. Porque todos os dias eu preciso morrer para o meu eu, para as minhas vontades, para as tentações ao meu redor, para as coisas que a mídia e o mundo sempre tenta me convencer que é melhor do que seguir a Deus, melhor do que fazer a obra de Deus, a missão de Deus. Então, viver pelo Evangelho é uma missão, né? Árdua, porque exige perseverança, né? Todos os dias. Todos os dias, quando a gente acorda, fala: hoje eu vou usar os meus dons, as minhas habilidades no reino de Deus. Hoje eu vou aproveitar as oportunidades que eu tiver para falar de Jesus com as outras pessoas, assim como Estevão fazia. Ele servia as mesas, ele pregava o Evangelho, ele vivia de acordo com a vontade de Deus. E a vida dele foi rápida, né? E pensando em Bíblia, aparece num capítulo, desaparece no próximo. Mas o desafio de qualquer cristão é viver aí 50, 60, 70 anos de vida e quanto mais cedo você se converte, mais tempo você vai ter para viver uma vida de perseverança. Então, que Estevão nos motive, nos anime, né? Nos estimule a vivermos para o Evangelho, né? Todos os dias renovarmos com Deus a cada manhã, como vocês fazem aqui nos devocionais semanais, diários, que vocês possam estar renovando esse compromisso com Deus. E que o exemplo de Estevão, de alguém que usava os seus dons, né, no reino de Deus e estava disposto a morrer pelo Evangelho, também nos anime a viver pelo Evangelho. Um último texto em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo está se despedindo aqui, né, de Timóteo, porque ele já sabe que está chegando próximo da sua morte também, né, que ele vai ser morto por Nero, né, pelo imperador romano. E Paulo, no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, as palavras de Paulo aqui poderiam ser as palavras de Estevão também. Se Estevão tivesse escrito alguma coisa, talvez seria algo como esse texto de 2 Timóteo 4.
Versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então, como eu já disse, Estevão poderia ter falado essas palavras. Ele fez a parte dele. Ele cumpriu a sua missão aqui na Terra com empenho, com dedicação, e estava pronto agora para estar com Jesus. Tão pronto que Jesus já estava até de pé, se preparando para abraçar e receber Estevão. E que essa segurança que Estevão tinha de estar junto de Jesus depois da sua morte, também seja a nossa segurança de estarmos junto de Jesus quando cumprirmos a nossa missão aqui nesta terra. E que o Senhor nos abençoe para realmente sermos fiéis e fazermos a obra dele, quer seja como enfermeiro, dentista, dona de casa, zelador num prédio. Todos nós somos evangelistas, porque a nossa função é falar do evangelho para as pessoas que nos cercam e que ainda não têm esse privilégio de viver uma vida com a certeza de que logo, alguns segundos depois da nossa morte, assim como Estevão, já estaria sendo recebido por Jesus. Amém? Vamos fazer mais um cântico antes da oração de encerramento do nosso devocional. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Deus maravilhoso, Pai soberano e bendito, louvado seja sempre o teu nome santo, Pai. Louvado seja sempre o teu Filho amado Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, aquele que vive e reina eternamente. Obrigado, Deus, por este momento em que juntos nós
podemos nos alegrar, compartilhar a fé, Senhor, e compartilhar a Tua palavra, Deus, que é nossa fonte de inspiração, a Deus, porque foi por ela que fomos chamados, é por ela que somos fortalecidos, Senhor, é pela Tua palavra, Deus, que nós encontramos o caminho que nos levará aos céus. Obrigado, Deus, pela vida do José Luiz, obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que se dedica, Deus, a te servir, a proclamar o Evangelho da salvação. Nós agradecemos, Pai, pela Tua graça, pelo Teu imenso amor, Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, por olhar para nós com o Teu olhar de amor, Deus, e ver em nós aquela porção, Deus, que é capaz, Deus, de nos transformar, de nós sermos usados pelo Senhor, para o louvor da Tua glória. Faz com que a cada dia nós possamos, ó Deus, crescer um pouco mais, desenvolver, ó Deus, esta fé que Tu tens colocado em nós e sermos úteis ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais um início de semana e por termos a rica oportunidade, a honra de começarmos a semana, nos reunindo, Te louvando, ó Deus, como salvos, como povo santo, uma nação, uma raça eleita por Ti, Deus. Pedimos, Senhor, que Tu estejas, ó Pai, à frente de cada situação, na vida de cada irmão, que o esposo da nossa irmã Mary, que ela estejam livres, ó Deus, desta doença tão perigosa, tão silenciosa. Mas que se por acaso, Senhor, tiver havido alguma contaminação, nós sabemos também que Tu és poderoso, Pai, para curar, para salvar, para livrar, Deus. Pai, agradecemos, Deus, por nossa saúde, agradecemos, Deus, pelas ricas oportunidades que temos todos os dias de mostrar ao mundo, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que muitos, ó Pai, ainda não se dedicaram a conhecer e que depende muito de nós, ó Deus, apresentar o Senhor a tantos quantos não Te conhecem. Deus, nos concede que tenhamos, ó Pai, uma semana bem proveitosa, uma semana, ó Deus, em que sejamos nós, vasos, instrumentos usados pelo Senhor para proclamar as Tuas maravilhas. Que cada irmão, que cada irmã estiver, ó Deus, em situação que esteja lhe tirando, ó Deus, a paz, a atenção, que o Senhor possa agir, ó Deus, com a Tua providência divina e sanar cada situação conforme o Teu tempo, conforme a Tua sabedoria, conforme a Tua vontade. Deus, em Jesus, nós pedimos, Pai, ajuda-nos a perseverarmos neste caminho, seja juntos como igreja Tua, seja individualmente como cristão, como salvo em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a carregar a nossa cruz, não sentindo o peso, Deus, mas sentindo o prazer, o amor que o Senhor tem tido por nós e que o Senhor tem nos ensinado a termos por Ti. Que seja assim, ó Pai, na vida de cada um de nós. Nós te oramos, nós te bendizemos, ó Pai, nós te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.